estamos aqui com mais uma sessão extra para vocês. Hoje uma sessão extra, no mínimo, polêmica. Polêmica, porque é uma sessão, né? Eu sou Flávia Ariello. E eu sou o Heathcliff. E agora vocês já sabem sobre o que é que a gente vai conversar hoje. Eu e Jason falaremos sobre Morro dos Ventos Vivantes. E aí que tá, gente? Calma, né? Porque o Jason, especificamente, fez uma belíssima apresentação essa semana, que depois eu quero que quem estiver ouvindo, quem estiver vendo, vá procurar. Tá lá no Biblioteca Labo, do perfil do YouTube do Labo, vocês podem encontrar. Ele está falando sobre o livro Morro dos Ventos Uivantes. E está muito interessante, e isso despertou a gente aqui para poder conversar, aí sim, sobre as versões cinematográficas, especificamente duas, mas aí, enfim, a gente acho que vai falando aí sobre tudo que viu, ouviu e leu sobre Morro dos Ventos Uivantes. Afinal, se trata de um baita de um clássico e como todo clássico, todo mundo quer fazer alguma coisa com ele, dentro da sua própria perspectiva, dentro da sua própria lógica, dentro do seu próprio tempo, e muitas vezes isso pode dar muito errado, como provavelmente é o que acontece com o filme de 2026, certo? Bom, por onde que a gente começa, Jason? O que que você acha? Eu começo com uma dedicatória. Se Hum. você que nos ouve e ou nos assiste gosta de ouvir rock na chuva ou no chuveiro e chorar por aquela pessoa que você jamais vai conquistar, saiba que pela primeira vez na vida você está sendo enxergado, representado, porque esse episódio é para você. Meu Deus, é tipo Purple Rain? O que que é? Algo assim meio Prince? Pode ser Google Dolls, pode ser Creed, pode ser Nickelback, pode ser Bryan qualquer uma. Adams. Bryan Adams, com certeza. É, Qualquer banda de rock melódico, romântico, Angra, né? Também, por que Angra não? e Kate Porque Bush. só. Kate Bush também. É, Só os roqueiros sabem o que é a intensidade do que a gente vai falar hoje. que loucura! Peraí, fala um pouco mais sobre isso. Por que roqueiro sente mais, ou melhor, quando se fala sobre Morro dos Ventos Uivantes? O que que é Morro dos Ventos Uivantes, afinal? Nossa, essa é uma grande pergunta, né? Eu começaria dizendo que Morro dos Ventos Uivantes é uma das obras mais importantes já escritas. Essa Uhum. obra, ela é um marcador de sua época, né? A gente está falando de um livro que foi publicado, não estou vendo minhas anotações, então talvez eu erre em alguma coisa, mas em 1847, Exatamente. se não me falha a memória, Exatamente. pela Emily Bronte, que era uma jovem, né? Ela viveu até os 30 anos, enfim, procurando aí sentido para a vida. Até falando um pouco mais a respeito dela, eu recomendo já aqui para nossa audiência o filme Emily de 2022 ou Dois, 2023. 2022, nossa, hoje minha memória tá que tá. 22. 2022, que retrata justamente um período ali já de maioridade da Emily Bronte, né? E que vai trazer aí algumas motivações de toda a concepção do Morro dos Ventos Uivantes, né? Não é um filme, naturalmente, não confunde um pouco, peraí, palavras são difíceis às vezes. Não é um filme necessariamente sobre o livro, sobre a Uhum. composição do livro, mas é um filme sobre o período de composição do livro que vai retratar ali uma parcela significativa da biografia dela, né? E, de novo, Eu, tudo que procu- a inspirou. eu procurei, não consegui acesso. Eu queria ter assistido antes da nossa conversa, mas não deu, mas vai ficar lá. Em algum momento eu vou entrar em Uhum. contato com essa obra, porque me chamou bastante atenção também. Eu gosto de cinebiografias, ainda que elas não sejam exatamente ah, rigorosamente históricas e tal. É sempre legal, é sempre interessante, né? Mas Sem olha, eu dúvidas. tava pensando. Quando foi que eu entrei em contato com
com essa obra pela primeira vez, porque é o seguinte, eu não li, mas eu creio que eu tenho uma lembrança infantil de ter pegado esse livro, porque lembra aquela coleção? Não sei se é muito jovem para isso, Jason, mas a editora Abril tinha uma coleção de capa vermelha dos clássicos da literatura. E com o tempo isso foi sendo reeditado, eles mudavam as capas, enfim. E meus pais tinham essa coleção completa, com uma capa dura, vermelha, maravilhosa. Eu tenho aqui Os Irmãos Karamazov. Tem o vermelho e o negro, tem um monte, porque né, ficou comigo. E tinha o Morro dos Ventos Vivantes que eu fui procurar agora e não achei. Mas eu tenho uma certa lembrança de quando eu tinha coisa de 12, 13 anos, eu peguei esse livro para ler. Assim como eu peguei O Amante de Lady Chatterley. Então veja que meu gosto pré-adolescente para literatura era um gosto meio específico, né? Sim. Obviamente eu não consegui ler e nem entender isso à época, mas ficou na memória. E minha mãe contava um pouco da história porque ela tinha lido, e aí isso ficou. Então, eu tenho dúvidas se eu li ou não. Provavelmente, se li, li muito jovem e não lembro de nada, não consegui reler agora, até ah, peguei uma versão mais nova, com um prefácio super legal, mas não levei adiante nesse momento. Então, assim, existe uma conexão com essa história muito interessante para minha pré-adolescência, mas não se concretizou. Então, tudo que eu lembro de fato está vinculado a cinema, ponto. Né? Agora, é um baita de um clássico gótico, porque a gente está ali no século XIX, né? Uhum. Inglaterra, não tem como você desconectar esse universo romântico gótico do que essas mulheres estavam vivendo. Eu digo mulheres porque eram várias irmãs escritoras ali, né? Uhum. E você leu recentemente, né? Como é que foi para Eu você li entrar em contato? recentemente, mais uma vez, em preparação para o nosso vídeo que nunca aconteceu, sobre o Morro dos Ventos Vivantes de 2026, porque aquele não é o Morro dos Ventos Vivantes, como a gente conhece e provavelmente vai falar em algum momento. Na esperança de que a gente falaria a respeito de um filme bom, né? Mas de qualquer forma, eu então voltei a ler, né? Foi a minha segunda leitura do livro. Meu primeiro contato com ele também foi na adolescência, só que eu tinha 15 anos, era um pouco mais velho do que você. E para mim casou perfeitamente bem porque eu li o livro justamente nessa primeira vez enquanto estudava sobre o período romântico no segundo ano do colegial, né? Então, claro que foi assim uma coisa meio que plantada pelas minhas professoras de inglês, de português e literatura na época, né, tal, que criaram ali todo um planejamento de estudos ao longo do ano baseado no período romântico. Que E, legal. puta, isso foi o suficiente para me fazer ficar fascinado pelo período romântico em si, Uhum. né? Por isso que eu sou trágico e gosto de drama, gosto de romance, gosto de Ah, agora eu tô tragédia. entendendo de onde Essa vem é a isso. origem do meu temperamento. É aquele Boas ano, né? professoras, boas professoras. Excelentes professoras. Uhum. E assim, o que mais me encantou estudando o romantismo, primeiro foi O Morro dos Ventos Vivantes, a obra, porque é uma obra que ela, como eu falei anteriormente, é um marcador histórico do não apenas do romantismo, mas da segunda fase ou segunda geração do romantismo, né? Então, assim, basicamente o romantismo, enquanto movimento artístico, ele é dividido em três fases. Na primeira, a gente tem a consciência da valorização do indivíduo, né, do processo e do entendimento de individualização. Então, é quando, naquele momento histórico, a arte começa a compreender que somos indivíduos e, portanto, temos um sentido para a vida. Né, temos um sentido para viver aí, então por isso que buscamos justamente resolver esse mistério com as nossas personalidades, austeridades e tudo mais. E nós vamos então para a segunda fase do romantismo, que é uma fase não só da compreensão
das emoções, como já vinha da primeira fase também nessa questão de busca de entendimento, mas na segunda geração a gente tem essa radicalização das emoções, a radicalização dos sentimentos, que é quando todo a compreensão romântica e não só a compreensão, mas a forma como a gente se expressa, a forma como a gente entende o mundo, ela fica obscura, ela Uhum. fica trevosa, ela fica violenta, porque essa vontade de potência de ser, de sentir, de expressar-se, ela alcança um patamar já do descontrole. Então, nas Uhum. obras artísticas da literatura, a poesia, e, enfim, até mesmo da arquitetura, né, com a influência gótica, que já vem ali do barroco com uma certa sombra, né, do rococó também com certos detalhes ali, isso pensando só na arquitetura, claro, né, e já puxa um pouco dessa questão mais sombria, do temperamento e que aqui, de novo, volta a ser radicalizado e tudo isso vira uma tempestade dentro da gente que é expressa de formas muito sombrias, né, muito obscuras na arte. E aí nós temos então obras como O Morro dos Ventos Uivantes, Frankenstein, né, pensando na Mary Shelley, que é fatalmente uma das grandes autoras, outra grande marcadora do movimento romântico, principalmente dessa fase obscura. Na poesia nós temos o Lord Byron, por exemplo, né, o Uhum. Byron que Uhum. é para mim também uma grande referência e influência poética, artística ali. E depois da segunda fase, portanto, a gente tem o romantismo de terceira geração, que é quando a gente volta a quietar um pouco os ânimos, mas porque o indivíduo diluía, então, na arte, no movimento artístico, toda essa tempestade de sentimentos na politização da compreensão romântica, que é o que a gente chama de ética romântica, né? Então isso vai desaguar na herança que a gente puxa ali do século XIX, na nossa compreensão de relacionamentos, por exemplo, na nossa compreensão de questões raciais, até mesmo, né? Então toda essa conjuntura politizada de questões sociais, de Uhum. briga por direitos, por exemplo, são heranças da terceira fase do romantismo, né? Só que é justamente do recorte da segunda geração que eu gosto mais, porque é quando o É bicho mais pega trágico. mesmo É. e a gente assume a tragédia. Com certeza. Bom, eu sou super suspeita porque eu gosto demais de literatura gótica, principalmente tudo que depois vai ser transformado no cinema em filmes de terror, né? Bom, eu acho que depois você pode ir puxando algumas coisas aí da obra original e eu queria só comentar que esse é um clássico que foi muito adaptado para o cinema. Eu tenho aqui a lembrança de pelo menos 4 ou 5 versões. Isso sem falar aquelas que não chamam o Morro dos Ventos Uivantes, aquelas que têm Uhum. outros títulos, e aí você tem, enfim, como Emily, né, que você faz a referência aqui, não é adaptação da obra em Um si, mas tem spin-off, uma né? conexão. Tem uma conexão. Um spin-off. E, Uhum. então, assim, primeira versão 1939. E aí tinha um grande galã da época que foi o Laurence Olivier. O Nelson Rodrigues sempre falava dele nas crônicas, né? Então era um baita de um galã aí dos anos 30, 40, né? Aí a gente tem uma outra versão em 1970, que foi com Timothy Dalton, que também foi um baita de um ator. Uhum. Uma das mais conhecidas e referenciadas é a de 92 com o Ralph Fiennes e a Juliette Binoche, né? Essas são as que eu tenho lembrança. E aí sim, as duas que a gente vai comentar, 2011, né, e a de 2026. Então, só aqui 5. Você lembra de mais alguma que Uhum. eu não fiz referência aqui? Tem a versão de 2003, que é a adaptação contemporânea, né, em que se passa no Hum. contemporâneo, horrível. A versão de 39, a versão de 90, Noventa, 2011, que você. A versão 2011. da década de No, 90, né, que eu quis dizer. isso. Tá. E tem a de 2026 agora. Né, eu devo estar esquecendo alguma, mas enfim. Mas só aí Só então já foram 6, né?
Foram exatamente. A gente já tem seis. Considerando as versões hollywoodianas, nós temos 13, Meu né? Deus, meu O Deus. que é um pouco insano. 13 filmes, sem contar a série. Uhum, E sem uhum, contar Emily também, né? uhum, Mas, e aí tem as outras versões paralelas aí, que, enfim, são releituras estrangeiras e que, claro, naturalmente escapam um pouco ali do contexto do livro, apesar de, teoricamente, manterem a premissa da história, de alguma forma, né? uhum. É muita coisa. E é muita coisa que pode dar errado quando você pensa nisso. E eu tô dizendo o seguinte: pode dar errado quando você pensa que a obra de arte fílmica deve seguir rigorosamente o texto original. E claro, eu já falei isso aqui muitas vezes. Uma coisa é o livro, outra coisa é o filme. Você Uhum, desejar que seja radicalmente a mesma coisa é impossível, porque são ordens distintas de arte, são formas completamente diferentes de você conseguir compreender uma história. Mas, veja, ainda assim, eu acho sempre muito temeroso quando você quer fazer as adaptações e tem todas as licenças poéticas possíveis e tal, e pode fica bom, como pode ficar uma grande porcaria. E que em alguns casos, como aqui a gente tem um monte de obra voltada para isso, em alguns casos isso de fato vai acontecer, né? Você quer destacar alguma dessas que você assistiu? Porque eu só assisti de fato 2011 e 2026, né? uhum. Alguma dessas outras aí te interessa falar? Olha, eu diria que a versão de 39 ela é boa. Ela é Uhum, só boa, nada muito além disso, porque eles trazem uma coisa que é muito importante na história, né, no livro principal, que é a representação fantástica do fantasma. Né? uhum, Então, aquela versão de 39 ela traz ali duas cenas, uma, na verdade, uma sequência ali ao final, que faz referência a isso e que, assim, a meu ver, é um dos maiores erros das adaptações da década de 90, por exemplo, 2013, eu já nem lembro daquilo, como eu falei, ignoro aquela adaptação, assim como ignoro a atual, apesar da gente falar dela, uhum. porque é a versão contemporânea, né? Mais Aham, eu contemporânea de vai. todas, e da de 2011 também, que assim, não traz isso, né? Então, enfim, eu não sei se em algum momento a gente vai falar da sinopse, vai fazer um resumo simples da história, mas na história aborda-se justamente a presença do fantasma da Catherine, e ao final você tem o fantasma do Heathcliff que acaba de fato encontrando ela, né, ao final do livro. Olha aí. E entre as cinco versões que eu assisti do cinema hollywoodiano, apenas uma, que é a de 39, traz a representação literal dos dois fantasmas. Que Enquanto as outras coisa. são assim, citações poéticas ou representações que se baseiam no vento, por exemplo, essa coisa toda, que faz parte Uhum, do livro também, mas que não mostra o visual dos fantasmas, né? Então, assim, nenhuma delas é perfeita, até porque é uma história longa, é uma história com muitos personagens, né? Então, dividida em dois volumes ainda, na contemporaneidade, né? Porque o livro original era dividido em três volumes, depois ele foi adaptado para dois, e aí ficou só a divisão de dois volumes mesmo. Mas, assim, então não é uma história simples de adaptar, uhum. e geralmente essas adaptações elas pegam o recorte do primeiro volume com ali pitadas do volume 2 que é onde você tem a morte da Catherine e principalmente o final, né? Mas Uhum. assim, nenhuma delas é perfeita, porém a melhor é a de 2011, que eu indicaria, que é a que a gente vai discutir mais, e a versão de 39, ela traz representações importantes, apesar de erros crassos que ela comete. A de 39, inclusive, ganhou Oscar de fotografia, né? Bela Então, fotografia. Bela eu fotografia. vi algumas cenas e tal, e de fato é bastante bonito, né? A de trinta e É, bom, nove ela traz aquele aspecto que a gente já discutiu em algumas vezes, com, por exemplo, Cidadão Kane, Casablanca, de não parecer um filme da época em que foi lançado. Né? hum, Então você tem, por exemplo, uma cena que não tem necessariamente no livro, é uma cena simples, né? Uma que a Catherine ela sai simplesmente correndo assim, e o Heathcliff vai atrás dela, ambos já adultos, e a cena se passa durante a noite, 39, hein? uhum, Com uma chuva torrencial caindo sobre eles.
E aí, claro, não é uma chuva real e tal, mas assim, nada disso importa porque a cena é muito bonita. A fotografia, né, a cinematografia da Uhum. cena ali, aquela composição assim, é de assistir de joelhos. E o filme, ele tem de fato a cena da morte da Catherine, por exemplo, que não é retratada como no livro, e o cinema nunca retrata ela como no livro, com exceção do filme de 2011, mas assim, que é uma montagem fotográfica divina, então vale muito a pena ver, sim. Que legal, que legal. Bom, acho que a gente pode ir para a sinopse então e analisar os dois filmes, né? Uhum. Pode fazer. Ah, eu posso fazer? Você tá super fresco com tudo na cabeça. Eu vou esquecer alguma Deixa coisa. eu rezar aqui para os deuses da concisão e da clareza de pensamento, Concisão. porque, É, por favor. né? Bom, eu vou resumir de forma muito breve do que trata essa história, mas basicamente é uma história de uma família representada só pela figura paterna, que é o Mister Earnshaw. Ele já é um senhor que tem duas propriedades dentro do seu terreno. Essas duas propriedades são o Morro dos Ventos Uivantes, elas têm nome lá, como eles costumam chamar, né, as propriedades deles lá fora. Costumavam, né, hoje em dia nem tanto mais, mas chácara eles ainda dão nome e tal. Então, uma propriedade é o Morro dos Ventos Uivantes e a outra é a Granja de Thrushcross, ou em inglês Thrushcross Grange. E num certo dia ele traz da rua um menino para morar com a família dele e também em troca de trabalho, né? Mas ele meio que adota que o conceito de adoção ali naquela época não era tão cristalino como é hoje, né? Você não tinha a Uhum, burocracia que tem e tal. Então ele traz uma criança da rua e essa criança é o Heathcliff. É uma criança que, na teoria, pelo que diz uma única palavra citada uma vez no livro, foi adquirida por ele. Portanto, provavelmente a gente está falando de um menino escravo ou descendente de escravo que passa a viver com a família até a partir daquele momento. A questão é que o Heathcliff ele é um garoto negro e a negritude dele é muito importante para a história porque ele é trazido para uma família de pessoas de pele clara. Portanto, entre brancos ali, o cinema vai representar com asiáticos também, não a família asiática, mas com servos asiáticos, né, com uma governanta asiática, por exemplo, dependendo da interpretação. Mas isso só para dizer que há um contraste social entre o personagem, o garoto que foi trazido, e o resto da família. Pois bem, à medida que o tempo passa, as pessoas vão morrendo e o Heathcliff, que é esse garoto, ele vai sofrer por conta da condição da pele, e da inserção dele nessa família, com exceção da filha do Earnshaw, que é a Catherine, que basicamente vai enxergá-lo de fato como um servo, um dos servos da família, mas que enxerga nele, além disso, uma imagem de amigo por quem ela vai se apaixonando ao longo do tempo. Porém, a Catherine, ela acaba, à medida que vai crescendo, né, vai se tornando uma jovem ali, até seus 17, 18 anos, ela se apaixona também por outro rapaz e decide casar com outro rapaz que é parte de uma família inquilina da granja de Thrushcross, portanto, uma família que vai morar na outra propriedade. E aí ela fica nesse dilema moral de se casar com o Heathcliff ou com o Edgar, que é por quem ela se apaixona. Ela escolhe se casar com Edgar porque ele é descrito como um homem mais bonito e principalmente mais rico, e claro que branco. Né? Então ela escolhe ali a opção que qualquer mulher da sua época, de sua uhum, condição social, escolheria. E aí ela uhum. acaba nunca vivendo um relacionamento com Heathcliff, apesar dos dois se amarem até a alma, a partir de uma conexão tempestuosa, violenta, violenta no sentido do temperamento, nunca do comportamento físico um com o outro. A Catherine nunca chega a ficar nos termos de hoje com o Heathcliff. Eles não se pegam, eles não se beijam, eles nunca transam, apesar do que o cinema vai fazer com tudo isso, tanto na versão de 39 até a versão de 2026, mas enfim. É que sem isso E não aí, vende, né, Jason? Não sem isso vende. não vende pra essa merda de modernidade. Mas enfim, então ela não fica com Heathcliff, apesar de amá-lo, e a Catherine morre eventualmente. O Heathcliff ele herda as duas propriedades, portanto ele enriquece da história. E essa é a sinopse, basicamente. Ele fica sem ela, literalmente, porque nunca chegaram a se relacionar por conta
da condição social dele de ser uma pessoa negra, e que, embora tenha enriquecido de forma misteriosa no meio da história e ficado bonito também, à medida que ele escapa, que ele foge do Morro dos Ventos Uivantes, quando fica sabendo que a Catherine vai se casar com outro, ele volta completamente transformado, só que nada é capaz de superar o fato de que ele é um homem negro e, portanto, jamais mereceria a Catherine nos termos da época dele. Isso realmente é muito importante, porque, olha, de todos esses filmes que a gente falou, somente um vai se utilizar vai de fato colocar um ator negro para interpretar o Heathcliff. Então, poxa, claro, você tem todas as liberdades poéticas possíveis para fazer o que você desejar com o personagem, mas isso é muito determinante, né, de fato, e mudar. Esse detalhe específico é você alterar o cerne da discussão que o livro está trazendo. Então, de fato, quer dizer, só o filme de 2011 que estaria historicamente relacionado, né, bem desenvolvido. E olha, eu vou dizer, que filme bonito esse de 2011, né? Eu fiquei Uhum, encantada, assim, cinematograficamente, ele é belíssimo. E acho que a gente já pode entrar aqui direto nele. Direção de Andrea Arnold, isso é muito interessante. Os dois filmes aqui são direção de mulheres uhum, e é um livro de mulher. Isso é muito legal. A gente está falando uhum, de autoras aqui, de visões de mulheres diferentes, de épocas distintas, para falar sobre a mesma história. E eu não assisti mais nada da Andrea Arnold, a não ser Big Little Lies. Ela foi diretora de 7 episódios, né, de Big Little Lies. Uma baita de uma minissérie fantástica, densa, muito bem desenvolvida, com personagens complexos, né? Então, de fato, ela tem um olhar que eu acredito que foi muito bem aproveitado para essa versão de 2011. E aí a gente tem um ator negro, que é o James Hawson, né, que está interpretando uhum. Heathcliff. Mas eu me encantei. Achei um filme razoavelmente cansativo, porque ele tem muitas cenas de silêncio. Só que isso é extremamente pertinente para a história que está sendo narrada. Sim. Porque, em princípio, quando Heathcliff é criança e ele chega nessa família, ele não fala a mesma língua. Isso em nenhum momento fica muito claro, mas você vai tendo várias passagens em que dizem, né, que ele não sabe falar, mas não é porque ele não desenvolveu dicção, é porque ele não fala a mesma língua. E Uhum, aí a Cat vai ensinando ele aos poucos ali. Tem uma cena muito bonita nesse de 2011 que são os dois crianças ali e a Cat vai, aliás, ótimas interpretações infantis ali, lindas, né? lindas. Lindas. E aí a Cat pega umas penas, né, de aves e vai falando para ele quais são as aves, de quem são aquelas penas, e ela fala para ele repetir ave de Uhum, rapina. E ele repete, e ali você já vê que existe uma conexão que, enfim, vai dar em algo que a gente ainda não sabe, mas né, que existe essa conexão ali. E tem alguns pontos ali também. A diretora usa muito plano detalhe, né? E aí, esse plano detalhe é muito percepção de, do quanto todo o ambiente que aquelas crianças primeiro estão envolvidas e depois os adultos, mas primeiro as crianças, e passa bastante tempo ali, né? Com eles ainda super jovens. É muito opressor, é tudo muito frio, é tudo muito úmido. Existe essa relação de pobreza e riqueza, mas não existe ostentação. Esse é o filme radicalmente oposto ao de 2026. sim. Então, foca muito em árvores chacoalhando com o vento. O barulho do vento está presente o tempo inteiro, o que é importantíssimo para essa Uhum, narrativa. Então, se fala muito pouco, mas se ouve muito a natureza, se vê muito a natureza. E chega até a ter, para mim foi até um pouco incômodo em determinado momento, que existe muita câmera na mão nesse filme de uhum, 2011. É desconfortável, então existe uma estética do desconforto presente ali que é muito. sim. Ela exige de você assistindo.
E, inclusive, o formato do filme é 4x3, que é o formato quadrado, então é diferente. Uhum. Ou seja, tudo é para te oprimir de alguma maneira. Então, é uma história opressora. As cenas são opressoras. A relação dos dois é opressora. E ela conseguiu, acho que, retratar isso de forma brilhante. Então, conforme o filme ia desenvolvendo, eu falava, nossa, que cena bonita, que cena bonita. Tudo aquilo ali, apesar de ser opressor, apesar de fazer você se sentir claustrofóbico, era muito bonito. E sempre assim, pássaros voando, mas aí mariposa batendo no vidro, o galho seco batendo no vidro, sempre alguma coisa que cria um certo impacto e que não sai dali, que tá preso, que tá enclausurado. Hum. Isso pra mim, assim, foi. Eu achei sensacional. Apesar de ser um filme que vai te exigir um pouco assim de paciência. É. É por isso que, assim, os filmes são pensados, pelo menos a maior parte dos que a gente discute aqui no Cinematografia, para serem vistos no cinema. Imagine no cinema de 2011 Melancolia e Este Morro dos Ventos Vivantes em cartaz. Que ano, né? Que ano, Conversam bem, conversam que bem. ano. Esse filme de 2011, ele teve cerca de 6 milhões de dólares de orçamento. Uau. O deste ano, de 2026, teve 80. É. 6 milhões Assim, é o auge ser quase independente, né? Se você é olhar um bem. filme independente. Esse é um filme independente, sem dúvida alguma, Uhum. né? Tanto que eu não lembro de ver esse filme em cartaz aqui no Brasil. Eu também Certamente não. deve ter passado em algum lugar, mas assim, nem o Melancolia, porque a gente sabe que o Melancolia foi zoado mesmo de propósito, né? Como a gente já falou. Mas assim, o fato é que ele não perde em nada na estética pro filme que tem mais de 10 vezes do seu orçamento hoje em Orçamento. dia, né? Com quase 15 anos de diferença, praticamente, né? E por que que eu tô dizendo isso? Porque o filme de 2026 ele também é muito bonito. A cinematografia dele é Uhum, linda. Só que é muito uhum, mais fácil você fazer um filme maravilhoso esteticamente com mais dinheiro do que com menos dinheiro. E tudo isso, o que você falou, Flá, para mim, é parte de uma experiência sensorial que uhum, evoca a tempestuosidade, e eu vou trazer essa palavra muito aqui porque a gente está falando de uma tempestade sentimental mesmo, né? De uma obra tempestuosa, de temperamentos tempestuosos e de uma representação tempestuosa da natureza. Então você tem uhum, tempestade de vento o tempo todo, ventanias, né? A gente tem tempestade, enfim, de chuva que o cinema aí sim vai trazer até mais do que o livro, né, em alguns momentos, porque é mais visual mesmo, né? Toda essa beleza, desde a câmera na mão até esses detalhes, eles colocam a gente no período, que é uma coisa que o próprio filme uhum, Emily também coloca, né? Então, uh, para mim, assim, você citou vários exemplos e são todos exemplos muito bonitos e tem um que eu incluiria que não tem nada a ver com essa estética rudimentar, né? Mas é um detalhe que fica não trazendo a gente de volta, né? Fica levando a gente para aquela época e para aquele cenário do filme que é o nome dos dois escritos na parede do quarto dele, que parece uma Inclusive, acho que cela. começa assim, né? Uhum, uhum. Começa saindo da parede, você fala, tem um desenho e aí tem os nomes, você fala, nossa, que bonito isso aqui, de Exato. fato. E De o fato, é livro, bem ele bonito. acaba no quarto dele também. Né? Isso que é muito interessante. A cena final do livro é a Nelly ali, que é a governanta, narrando como que ele morre no quarto dele. Então, a representação do filme de 2011, ela é muito importante, não porque apenas ela é artisticamente bonita, mas a importância dela se dá justamente por conta dessa transferência, desse teletransporte que o filme consegue fazer conosco para até toda a ambientação que ele retrata. E quando a gente fala de uma obra romântica, e isso também é uma herança do romantismo, né, que a gente tem no cinema, principalmente até hoje, não só na literatura e na poesia, que é a expressão da natureza enquanto cenário como uma analogia direta aos nossos sentimentos. Então a Uhum. natureza, ela ilustra como nós estamos nos sentindo, o que nós estamos sentindo, ou o que vamos sentir, ou o que vai acontecer. A gente fala de Lars von Trier.
né? A gente falou bastante de Lars recentemente, né? Tanto no Labo como principalmente aqui no Cinematografia. E olha a importância da ética romântica e como que o movimento romântico ele vai usar a natureza para expressar aquilo que a gente sente, porque palavras não são suficientes. E o Heathcliff, ele tem que aprender a falar para poder se expressar, e mesmo assim, mesmo com a Kathy ensinando ele no filme, né, ele a falar, ele a ler uma coisa ou outra, inclusive no livro também, ela joga isso contra ele também em alguns momentos no livro, uh, a importância disso para a construção dos personagens, porque realmente chega um momento em que, quando a gente pensa e fala sobre amor, as palavras não são mais suficientes. Então a gente Uhum. precisa de algo a mais, que no caso de hoje em dia a gente tem a música, né? Porque, enfim, a gente coloca 10 mil músicas no celular hoje em dia, né? Faz o streaming da nuvem, só que antigamente a gente não tinha a tecnologia, nem a técnica, nem nada. Então o que, que a gente utilizava? A natureza. Né? E por isso que eu falei no início da nossa gravação aqui que é um vídeo dedicado às pessoas que choram na chuva, ou então se não tem a chuva no chuveiro, porque é o que a gente tem, né? É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. Mas, Jason, eu fico na dúvida. Como eu não li o livro, eu não sei. E aí você me diga. De fato, é um livro sobre amor? A relação deles é uma relação onde você pode dizer que exista uma conexão de fato amorosa entre os dois? Sim, é um livro Hum, sobre amor. Eu diria que é sobre um amor bruto. uhum, Então, algum contemporâneo poderia perguntar o seguinte: isso é amor? Isso que a gente uhum, vê entre eles é amor? A Emily Bronte, qualquer autor desses que a gente citou aí, poderia até citar Jane Austen, né, que faz Orgulho e Preconceito, só que ela faz uma maravilhoso. obra mais da primeira geração, que é mais light, né, mais fofinha, Uhum. do que essa, que é violenta, né? Talvez a Jane Austen não poderia dizer que não, mas assim, Mary Shelley, Byron, a própria Emily diriam que sim, sim, isso é amor, Uhum, né? uhum, Então, o que que a gente tem que pensar quando se depara com essa pergunta olhando para essa obra? Que o amor, ele pode ser violento. Violento uhum, não no sentido de hoje em dia, em que a gente pensa em toxicidade. A gente não está falando em agressão física. Pelo menos não entre os dois. É isso que eu quero dizer, entre ele e ela. Né? Não é o fato de uma uhum, mulher apanhar, não é isso que eu estou dizendo. Para nossa uhum, audiência, né? Não é também o fato de um ficar dando. Assim, existe um jogo moral, existe uma pressão psicológica, existe um uso ali de. Como se diz aquela expressão? Eu estou pensando aqui, isso aqui não vem. uhum. Chantagem emocional. Existe Tá, chantagem emocional, existe. mas Hum, muito mais por um descontrole dos personagens do que de um temperamento maligno em si, do tipo, eu quero eu quero que essa pessoa sinta a minha vingança porque eu sou mal. Não é isso do que trata o filme. Mas é um amor bruto no sentido do tipo, eu, eu sei que eu não tenho condições de ter a você, então eu vou fazer de tudo para me vingar de você, destruindo aquilo que está ao seu redor, mas nunca você. Portanto, é um amor bruto, é um amor pós-medieval. E a gente não pode cometer o erro anacrônico de julgar este amor com a compreensão do que é o amor hoje em dia. E aí entra a definição do Bauman de amor líquido, por exemplo, entra a influência das redes sociais, entra a herança politizada do amor, ultra, hiper politizada do amor, no sentido de que, por exemplo, hoje em dia eu só vou me relacionar com quem é de esquerda. uhum, E isso é papo de criança. Isso é papo de gente imatura, retardada do ponto de vista da evolução do sentimento, da evolução da ética romântica. Não é uma interpretação romântica no sentido clássico do período romântico. Porque hoje em dia romantizar virou verbo. Ah, você está romantizando, por exemplo, a escala 6 por um.
Quem fala isso devia infartar na minha interpretação romântica. Porque isso não é romantismo, isso não é romance. Romance é você ter consciência, aí sim, na ética romântica, do período histórico do qual a gente está se referindo, da obra O Morro dos Ventos Vivantes. Romântico é eu entrar em depressão porque eu jamais a conquistarei, sabendo que eu sou uma pessoa negra e você é uma pessoa branca. Isso me enlouquece, isso gera cicatrizes literais na minha pele e é uma coisa incontornável. Uhum. Então, sim, é o É, amor, né? é algo que eu acho que por isso que é tão complicado a gente passar essa obra para o cinema. E por isso que eu acho que tem tantas versões, porque cada um vai acabar lendo isso de uma maneira muito distinta. Quando a gente chega na obra de 2026, não tem amor. Aquilo não é amor, aquilo é Uhum. obsessão, aquilo é outra coisa, É um impulso né? sexual, né? Aquilo é pulsão de morte, é pura pulsão de morte, aquilo para mim. Mas tem passagens, e aí que eu sei que tem no livro, apesar de não ter lido, em que, bom, depois que a Catherine morre, ele desenterra o corpo dela, né? Ele tenta. No livro É, ele tenta, e no filme de n- 2011, por isso que a gente ele tá falando consegue, dele, né? no Ele, 2011 ele ele, não, não, consegue. ele não consegue. Ele A também verdade tenta. ele não consegue, é verdade. E aí ele vê ela, porque daí já é o É. fantasma, né, de fato. Mas Mas isso é muito hum, interessante, porque assim, ele não consegue, mas olha como a nossa memória guarda a cena. Parece que ele consegue. parece que Porque consegue. pelo temperamento dele, é o que ele queria fazer. Uhum, Né? uhum. Desculpa te interromper, Então, mas continua. não imagina, é que daí tem essa questão do tipo, pô, será que rolou uma questão de necrofilia ali? Como é que isso funciona? Gente, isso faz parte do movimento romântico, né, da literatura Uhum, gótica. E aí, assim, você falou das questões de tempestade e tal, e o movimento romântico, ele tem um predecessor extremamente importante, que é um movimento chamado Tempestade Ímpeto, na Alemanha, que vai dar origem a basicamente o pai do romantismo, porque está baseado nos sofrimentos de Jovem Werther, do Goethe. exato. Uhum, Então, veja que as coisas, e ali o Werther, ele sofre por amor também, né? sim. Então, a gente tem muitas conexões e você precisa achar isso historicamente para entender como é que a gente chegou nesse ponto, né? Uhum. É, enfim, então acho que colocar isso historicamente é importante, mas a gente está aqui, obviamente, para analisar as obras e ver o que é que as obras entregaram, apesar do original, apesar do clássico, né? Então, assim, para mim, essa de 2011 realmente é muito bonita. Ela tem uma carga dramática que eu não vejo acontecer tanto na de Uhum. 2026, Uhum. trágica, né? E um final que, enfim, a hora que o filme termina, eu achei um final muito bonito, mas a música do final. Ali eu acho que me encantou de vez, porque é uma música do Mumford and Sons. E eu adoro, Uhum. né? E a música se chama Enemy. Enemy. Pô, The Enemy, o inimigo. exatamente, exatamente. Ou seja, O inimigo. poxa, como é que você me coloca uma música dessa no filme que tá falando? Claro que tem tudo a ver, né? Claro que quem é o inimigo, no final das contas, é a questão social, é o Uhum. Heathcliff, é o que, né? O que que tá acontecendo ali? Pode É, falar? em cima disso, assim, né? Primeiro que eu quero voltar um pouquinho na questão da pulsão de morte que você colocou, porque a pulsão de morte, ela de fato está presente no livro. Só que um Uhum, romântico, que é o mal-estar romântico, é justamente esse, né? Por que que a morte é importante para o romântico? Porque, primeiro, o ideal romântico, a ética romântica, ele propõe a projeção narcísica sobre aquele que é o outro, portanto, aquele que eu amo. Sendo uma projeção, você não tem toque.
Então, uma obra romântica, independentemente da geração, uma obra artística da época, não de hoje retratando antes, né, o passado, mas uma obra romântica como O Morro dos Ventos Vivantes, como Orgulho e Preconceito, como Os Uhum, Sofrimentos do Jovem Werther, ela não retrata o toque sexual. Isso é muito uhum, importante. Não tem beijo de língua em nenhum momento desses livros, em nenhum momento dessas obras. Portanto, o cinema também não poderia retratar isso se fosse coerente com a ética romântica, e uhum, muito menos sexo. Por isso que o uhum, filme de 2026 é errado. Porque o mal-estar romântico, aí do ponto de vista do romance, do amor romântico, ele contempla a ideia de que eu projeto em você a minha própria imagem, porém refinada com a perfeição divina. Portanto, eu a amo como Deus a fez. Eu o amo como Deus o fez. E eu não sou digno da graça. Então eu não consigo alcançar você por mais que eu queira. E aí você tem as intempéries, você tem, enfim, a uhum, contingência, como essa questão racial que recai sobre os personagens. Então a morte, qual que é o papel da morte na vida de um romântico? Dada a impossibilidade da conquista, porque se o romântico conquistasse quem ele ama, ele cairia no tédio, a uhum, vontade de ter e o tédio de possuir, né? A gente não pode esquecer uhum, disso. uhum, uhum. De um filósofo romântico, naturalmente. É, a morte, ela é a única solução para a dor do romântico. Enquanto ele não morre, aquela dor continua o perseguindo e o destruindo por dentro, porque ele nunca vai conseguir alcançar aquela pessoa. Então, assim, o Werther, ele atenta contra a própria vida. Porque a impossibilidade de conquistar a Charlotte, que teoricamente era a fim dele também, teoricamente, dependendo da forma como você interpreta o livro, uh, ela, na visão dele, jamais ficaria com ele, ficaria no sentido de terminar com ele até o fim do livro juntos, faz com que ele não consiga mais sobreviver. E aí você tem aquele final perfeito para o livro. No caso dos dois aqui, do Heathcliff e da Catherine, eles não conseguem sobreviver juntos debaixo do mesmo teto. Principalmente quando ela resolve se casar com outro, na mesma propriedade, no mesmo perímetro. É isso que eu quero dizer. E aí, por isso que o Heathcliff foge e volta um homem formado. E mesmo assim, eles não conseguem ficar um com o outro sem criar atritos. O Uhum. Heathcliff vai se vingar casando com a irmã do Edgar, portanto, que é o esposo que a Isabela. Catherine escolhe, exatamente a Isabela, que passa a ser a esposa dele, e a Catherine vai enlouquecendo. E à medida que a Catherine enlouquece, e a pulsão de morte que sustenta o amor dos dois também vai subindo a cabeça dele, ele tenta controlar tudo dentro do Morro dos Ventos Vivantes, né? E assim o conflito dos dois, o conflito romântico dos dois escala à medida em que o conflito racial acerca do Heathcliff também continua, vai levar a Catherine à morte. E depois, ao longo do tempo, com tudo que acontece, ele também morre, fora os outros personagens, né? Então, assim, os dois, eles só vão se encontrar depois no plano espiritual. Não no plano espiritual, mas como espíritos na Terra. E eles não saem da Terra. Por isso que a Catherine, ela fica assombrando o Heathcliff enquanto ele continua vivo, e depois, quando ele morre, os dois fantasmas se unem e continuam no Morro dos Ventos Vivantes, assombrando quem até passa por ali. Então, o aspecto da morte, veja como que a morte continua presente e eles continuam vivendo na morte. Essa que é a beleza do filme. E o filme do Do livro. livro, E né? o, Do o livro. filme É. de 2011, ele retrata a pulsão de morte em vida. E o filme de 1939, ele retrata também a pulsão de morte dos dois como fantasmas. Só que aí é brega, porque dá certo no final. Não é pra dar certo. Fantasmas Eles não ficam felizes, isso não juntos. existe, né? Não pode, não pode, um fantasma não pode Não ser feliz. Por isso condiz, que não condiz. vejam o nosso episódio, nosso último sessão extra sobre o Ghost Story, Ghost penúltimo na Story. sessão extra, Não, vixe, faz tempo. sobre É. Ghost Story. O Uhum. fantasma, ele é o monstro perfeito para o romântico.
Por quê? Porque o fantasma é aquele que se distancia de quem ele ama na impossibilidade de obtê-los de volta, de obter a vida Uhum, dele de volta. Então ele é sempre sozinho, uhum. né? É Enfim. lindo, é muito bonito Então, isso, né? Muito o bonito. filme de 2011, ele traz toda essa tensão dos dois em vida, essa melancolia, essa profunda melancolia, essa profunda tristeza, esta profunda depressão que o livro retrata como sendo algo que os atinge na alma. Na alma. A tal ponto, Flá, que assim, eu não vou fazer o monólogo do Heathcliff aqui, eu já fiz no vídeo do Labo, né? E quase chorei, Vão porque lá ver, gente, vão lá ver. Foi eu bonito fico mesmo, muito Jason. emocionado, eu fico muito. Eu nem leio direito, leio quase que gaguejando ali, me perdendo, porque assim, é para não desaguar mesmo, mas assim. Aquilo acontece no meio do caminho entre o Morro dos Ventos Vivantes e a Granja de Thrushcross. A Nelly encontra o Heathcliff ali, ela fala da morte do. Na verdade, ele pergunta, ela morreu, né? O Heathcliff pergunta pra Nelly, ela morreu mesmo, que ele sente que ela morreu. Olha que incrível. E aí ela confirma, e aí ela começa a quase chorar, ele manda ela calar a boca e só falar o que ele pergunta, porque o Heathcliff é assim, ele é grosseiro, ele é cruel Uhum. mesmo. E aí ele faz aquele monólogo maravilhoso que o cinema não conseguiu, Não, a meu ver, em nenhum dos filmes, nem no de 2011, trazer essa eloquência. Aliás, o de 2011 não tem um monólogo. não tem nenhum. Pelo menos o que eu pesquisei, nenhum tem. Nem Desgraçados, nenhum eles que eu não vi tem. trazem um monólogo. Uhum, Mas tem um aspecto importante que é o seguinte: assim que ele faz aquele monólogo, o que que o Heathcliff faz no livro? Ele fala tudo aquilo e ele vai até uma árvore e ele bate a cabeça bate na a árvore. cabeça. Que é uma coisa que aqui no filme de No 2011 ele faz duas 2011 vezes. tem. Ele dá uma Uhum, porrada com a cabeça porque assim, ah, o romântico não pode ser racionalizado. O romântico não é uma pessoa que você enquadra em caixinhas, de direita ou esquerda. Apesar da terceira fase do romantismo, mas o da segunda fase não. O romântico, ele despreza, literalmente, a racionalidade. A Catherine, ela tem uma passagem quando ela tá contando do Heathcliff e do casamento que ela escolhe fazer com Edgar, mas ela também menciona o Heathcliff porque ela não consegue ficar sem ele, pra Nellie, e ela fala: parece tão óbvio eu escolher entre um e outro porque um é pobre e o outro é rico, uhum, só que o meu conflito está ou aqui ou aqui, onde quer que a alma more. Ela fala isso no livro e o filme de 2011 traz isso. Com ela uhum, pequenininha falando. Nossa, e que uhum. cena linda do filme de Linda, 2011. linda mesmo. Ela falando aqui ou Uhum, aqui. aqui. É. Então, essa cena ela mostra o quê? Há uma confusão de mapear onde mora o amor. Aqui, na razão ou na emoção. A escolha do Edgar é racional. Porque ela é uma mulher do século XIX que vai se casar com um branco, rico, portanto a opção mais segura, a única aceita entre os dois. Mas a pulsão romântica, que é a pulsão de morte dela, leva ela para outro lugar. Portanto, a partir daqui, que é onde o Heathcliff está. Onde quer que a alma more, a alma não mora na razão, pro romântico. Então, o romântico nunca é um ser que você vai racionalizar. Ele não pode ser racionalizado. Por isso que acontecem todas essas intempéries. E aí eu te pergunto, será que os românticos estavam errados? Veja, não sobrou quase nenhum para responder isso. Eu sei que você se julga um romântico, mas né, os românticos Nós dois, não não sobrevivem. saia. Não saia dessa seara. Não, não Você me tá no mesmo retiro. saco que eu. Veja, mas o meu romantismo realmente está muito no século XIX, porque hoje é bem pouco. As pessoas me acham até razoavelmente fria em relação a isso, porque eu sou muito pouco romântica no sentido popular da palavra, né? E isso carrega a gente para o filme de 2026, que é,
Eu tentei não ler nada sobre antes de assistir e estava animada para assistir porque eu gosto da diretora. Eu vi alguns filmes da Emerald Fennell. Assisti o Bela Vingança, assisti Saltburn, gostei dos dois. Existe uma característica que eu gosto muito nessa direção, que ela sabe erotizar as coisas. E aí, voltando para a noção de plano detalhe, aqui também tem muito plano detalhe, tal qual no filme de 2011, só que é num outro nível de plano detalhe. E aí ela vai focar exatamente nessa questão erótica. Então, o que era amor no original, no filme de 2011, aqui é sexo puro. Só que aí Uhum, tá, é sexo, é desejo. E isso está radicalmente vinculado a essa pulsão de morte que a gente está falando. E aqui no filme eu acho que fica muito claro. Então, eu acredito que se a Emerald Fennell realmente desejou trazer uma nova visão pop contemporânea para esse filme e que esteja vinculada às coisas que ela faz e que ela produz, ela acertou nesse ponto, porque ela foi fiel a ela. A uhum, estética dela, aquilo que ela faz, por exemplo, sei lá, Saltburn, acho que tem uma das cenas mais erotizantes, mais loucas que eu já assisti na história do cinema, e que se você que está nos vendo, nos ouvindo, não assistiu, vá ver e depois volta aqui e comenta. Eu não vou dizer nem qual é a cena, porque você vai saber quando você assistir, ok? E o Jacob Elord estava lá presente, ele era o galã ali do filme e tal. E é um filme que também dividiu muitas opiniões. O Bela Vingança não dividiu tanto assim, mas o Saltburn dividiu. Você assistiu? não. Bom, você também então, Jason. Você volte aqui depois e comenta a cena. Todo mundo vai saber. Eu não vou mencionar. Assista e volta aqui para comentar. E é um filme muito controverso, ele é muito erotizado, ele tem muita cena de sexo ou menção a sexo, mas também fala sobre desejo e sobre diferenças de classe social. Então, isso é muito interessante. Eu gostei e eu queria ver isso aqui no Morro dos Ventos Uivantes. O problema é que é tudo muito excessivo e que beira o kit. Na verdade, ela usa de uma estética que a gente chama de camp, né? Que não camp e kit são coisas que podem ser confundidas. O kit é o brega e o camp é o brega que não tem noção que é brega. O camp é brega e sabe que é e defende isso. Então, por exemplo, você pega, Uhum. sei lá, na história do cinema, Pink Flamingos é um clássico da estética camp. O The Rock Horror Picture Show que a gente Era discutiu esse que eu ia aqui falar agora. também é. Uhum. Então veja, não há nenhum problema. Qual é a grande questão? Você está mexendo com um clássico e você transformar um clássico numa questão estética camp pop para de repente agradar um público mais jovem, para conseguir se identificar de alguma maneira, aí é forçação de barra. Então eu saí completamente devastada do filme, falando: Meu Deus, que grande porcaria foi essa? Apesar de, como sempre, não é tudo que você vai jogar no lixo. Tem é, belos enquadramentos, tem uma boa Belas fotografia. atuações. Tirando da Margot Robbie, que né, não convence muito, né? Eu achei que ela não convence. Ela é boa, mas não sei, Então, é uma Catherine meio. eu adoro ela, Eu enquanto também. atriz. Penso que ela fez uma boa Catherine no filme errado. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque, de fato, assim, os personagens são baseados na obra original. Alguns, porque o Heathcliff aqui tem sobrenome, que é, enfim, Não faz o menor enfim, sentido, um né? escravo com sobrenome, tá? Mas, beleza. Então, assim, ela tentou fazer o que você fez, que foi reinterpretar uma obra clássica a partir de uma ótica conflitante com a motivação original. Conflitante de forma anacrônica, que eu quero dizer,
com um movimento que determinou tendências para a literatura, para o teatro, para a arquitetura, como falamos, para a poesia, e que não cabem dentro de qualquer reinterpretação possível dessa mesma obra. Então, por exemplo, falando sobre os filmes de Hollywood, dos Morros dos Ventos Uivantes, os filmes O Morro dos Ventos Uivantes de Hollywood. De Hum. 13 filmes, até dos que se propõem a. Ó, deu até uma brochada aqui no Ó. microfone agora, falando disso. Falando nisso. De 13 adaptações hollywoodianas, nós temos 12 que retratam o Heathcliff como sendo um homem branco. Uhum. Começa errado daí, entendeu? Até Uhum. daquelas que pretendem ser adaptações sérias e fiéis à obra original, Fiéis. né? Uhum. Qual que é o problema disso? Nesse caso do filme da Emerald Fennell, se ela quer ter um Heathcliff branco, porque aparentemente ela projeta seus desejos no Jacob Elordi, como ficou bem Uhum. claro nos dois filmes aqui, e tudo bem, sei Uhum. lá, é o que ela quer, beleza, não tem problema nenhum com isso. Você pode mudar os rumos da história, porque não faz sentido você tratar o Jacob Elordi como um escravo, como um Uhum. homem que tem conflitos por conta da pele dele, não faz o menor sentido. O grande problema é, se você vai fazer isso, então adapte a história como um todo. Me dê um Uhum. motivo para acreditar na história que você está me contando. E não tem. Não Não tem. tem, porque o conflito romântico dos dois, a tensão do desejo é a mesma. Então, como Uhum. ela não tem uma história para recriar, ela simplesmente altera componentes da história original para fazer o que ela quer, sem contar uma nova história acerca da ética do livro original, ela não tem o que fazer em tela. Então, o que, que ela Uhum. vai colocar, por exemplo, para a gente ver uma lesma sendo sexualizada? Uma É, lesma ela tem uma certa fixação com fluidos. com Isso já está fluido, lá em sim, Saltburn. Isso é muito claro, né? sim. E isso é uma erotização que eu acho até interessante, mas aqui ela é usada até o desgaste. Então chega um momento que você fala, tá bom, já sei o que você está querendo dizer. Poxa, precisa colocar isso novamente? Quer dizer, é a lesma, é o ovo, O ovo o tempo é, todo. O exato. pão. Então assim, O pão é- sendo socado. Tá na cara que uhum, ela queria ser socada ali por alguém naquela cena. E ela se projeta ali, não tem nenhum problema com isso. Ela expressa com a arte dela o que ela quiser, impactando positivo ou negativamente. A nossa opinião individual, como sempre dizemos aqui, não importa. A questão é que ela fez isso utilizando um clássico. Esse é o problema. uhum, E uhum, sem qualquer proposta de reconstrução do clássico. Então, assim, ela tentou fazer um brigadeiro com uma massa de pizza e uhum. chamar aquilo de brigadeiro. É isso que ela tentou fazer. Esse é que é o problema. É. Então, assim, não dá para você comprar a ideia de que aquilo é o Morro dos Ventos Vivantes. Não, não se sustenta. Você Não quer se fazer o Morro sustenta. dos Ventos Vivantes com dois gays, por exemplo, com dois caras ali? Dá para fazer. Dá para Claro. reconstruir. E a Broadway, não falando do Morro dos Ventos Vivantes, mas a Uhum, Broadway é capaz de fazer um espetáculo com a Cynthia Erivo, uma mulher uhum, negra careca fazendo o papel de Jesus. Por que uhum, que isso não choca? É interessante do ponto de vista da curiosidade, não necessariamente da minha, tá? Não tô dizendo que é uma coisa que eu gosto, até porque eu não vi, não posso criticar nem nada. Causa estranheza, mas é a Broadway. Você vai mas é esperar o que da possível, Broadway? claro. Acurácia? Se fosse para representar a acurácia histórica, não seria Broadway. Seria ou cinema ou teatro, certo? Uhum. Agora, é possível reconstruir a partir de uma visão moderna, como tentaram no filme de 2013, e ficou horrível porque não tem essência nenhuma, como esse também não tem essência, entendeu? Mas não foi o caso. Uhum. É assim, eu acho que na verdade a acurácia histórica, ela cabe à história. Eu acho que ela nem cabe à É arte isso em mesmo. si, porque Uhum. a arte ela tem liberdade, ela tem que ter liberdade para fazer o que quiser e é possível.
Então, tudo bem. Então, tem gente que fica, nossa, cansei de ver, sei lá, colegas historiadores que falam, ah, mas esse filme aqui tá totalmente errado historicamente. Sim, porque ele não está se pretendendo ser um tratado histórico, ele está se pretendendo ser uma obra de arte. Então, você use os seus livros e os seus autores e não o cinema para isso, ou use o cinema para, né, outras questões. É, mas veja que o problema, que eu acho que nem é esse, é realmente você ah, não atingir o objetivo a qual você se propôs. Então, Exato. você está lidando com o clássico, como eu sempre digo, não mexa. Acho sempre melhor não mexer. O clássico já é bom por si. Mas já que você se propôs a isso, aliás, essa semana entrou em cartaz The Bride, né? A Meu Deus. noiva, Meu né? Deus. Pelo trailer, Eu tô animada porque eu gosto muito da história, e eu misericórdia. gosto da Gyllenhaal, mas eu não posso ir ao cinema esperando ver a acurácia histórica ali, de fato, Não tem, né? impossível. Porque não vai ter, mesmo porque você, né, tá trabalhando de outra maneira. Eu tô lembrando aqui do Moulin Rouge. Você assistiu Moulin Rouge com a Nicole Kidman? Sim, claro. Lindo, maravilhoso, né? Sim, sim, E, sim. E ali é uma maneira legal de você pegar algo histórico e colocar em trajes contemporâneos, com músicas contemporâneas. Ficou maravilhoso aquilo. Esteticamente é meio over e tal, mas, pô, o diretor é isso aí. Agora, o que a gente tem aqui é você pegar uma história que é romântica dentro do sentido histórico, né? Gótica dentro do sentido histórico, que existe um melodrama e você arrasa com isso porque você vai focar simplesmente na questão do desejo sexual. É, Uhum. e ali é uma questão tão obsessiva, e como toda obsessão, ela vai destruir, ela vai te destruir, ela vai destruir os outros. E aí, assim, talvez ela tenha acertado em não salvar ninguém no final, de fato. Agora, tem personagens que ficaram bastante deslocados. Eu gostei muito da atuação da Isabela, da irmã, Sim, muito boa, né? muito Muito boa. boa aquela Apesar menina. da personagem, apesar da Exato, representação da exato, personagem, porque a mas isso não é representação culpa da ficou atriz. esquisita, não, ela é maravilhosa. Ela também estava em Saltburn, Muito né? boa. Mas há interpretações ali brilhantes, há personagens brilhantes. Uhum. É um filme que, como eu disse, ele é muito erotizado, então realmente ele pode despertar coisas nas pessoas. Acho que esse é o intuito, afinal, é o Jacob Elordi e a Margot Robbie. Não tem como essa junção dar errado quando você fala sobre sexo, né? Agora, é isso, então. Essa é a questão do filme. Então, realmente não é Morro dos Ventos Vivantes. Ponto. O que é uma É, pena. É uma pena porque, assim, todas essas interpretações de O Morro dos Ventos Vivantes, elas têm excelentes atores. Não necessariamente uhum. todos, não necessariamente sempre os protagonistas, mas, por exemplo, na versão de 2011, os dois garotos, o Solomon Glave, que faz o Heathcliff, eu acho ele muito melhor do que o cara que faz o Heathcliff mais velho. Apesar da representação Sim, mais sem velha do dúvida. Heathcliff ser fiel do ponto de vista físico. Ela é muito boa mesmo do Sim. ponto de vista físico, só que o ator é Uhum. pior. Ele tem uma cara de Uhum. bobo. O Heathcliff não tem cara de bobo. Ele não O convence. Heathcliff, O, ele é. a criança, ele tem Diga. cara de alguém que é violento, enquanto o É, adulto não tem mais isso, que né? nasceu da violência, né? E É. apesar do James Halson, que faz ele adulto, ele ser um homem bonito, que é como o Heathcliff é Uhum. descrito, ele Uhum. não é alguém que cresceu da maldade. Ele não é Uhum. uma pessoa visualmente, fisicamente cruel, com olhar de soslaio o tempo todo. O Uhum. Heathcliff, no início do livro, ele é descrito como um homem que não conhece além de duas emoções, o amor e o ódio. Olha aí. Essa é uma descrição que Sensacional. exige uma estética. Você precisa, como diriam em inglês, own it. Você precisa conquistar uma estética Uhum. foda Merecer. dessas. É. Sabe quem que tem essa estética? O Hum. Brandon Lee no Corvo.
Putz, grande Você filme, olha preciso pra ele, rever. você pode ser Maravilhoso. você pode ser, vou falar uma bobagem extrema agora, mas eu acho que cabe. Você pode ser um heterossexual como eu, que dá vontade de ficar pelado na frente dele. Porque ele evoca uma aura que resvala no fetiche sexual. De tão Uhum, foda que aquele cara é. O Coringa uhum, do Heath Ledger. E aí, todas as atrizes dos três filmes, das três interpretações que a gente citou, da Catherine, e aí eu tô falando isso do meu ponto de vista porque a Margot Robbie entra nisso, apesar da personagem dela ser deslocada na narrativa pela forma como foi construída, todas as Catherine são muito boas. São muito boas. Você olha para ela e você fala, putz, se fosse um roteiro fiel, se fosse um roteiro preocupado em fazer o filme correto, seriam excelentes Catherines porque são excelentes atrizes. Atrizes uhum. muito capazes de representar a eloquência e tela. É o que eu não consigo ver no Jacob Elordi aqui. Por quê? Porque Não. o personagem é mal construído, cara. Então ele não é um Inclusive, personagem sexy. Ele não é um personagem mau. Ele não é um personagem. Porra, olha o que. Você falou da Isabela ali, Flá. Eu já te dou a palavra, mas eu tô tão consternado que eu preciso exorcizar isso pra fora do meu corpo. fala, bota pra fora, Jason, vai. A Isabela sendo retratada como uma cadela humana, acorrentada no pescoço, presa a chaminé Uhum. ou qualquer parede lá, independente do que quer que seja, de quatro e É latindo, muito uivando. deslocado. É muito deslocado. É vulgar. Uhum. Aquilo me deu uma repulsa. Que por isso que eu chamo de O Morro dos Ventos broxantes a versão de 2026, porque ela tenta Eu é uma entendi. é uma hipersexualização que brocha. Uhum. Uhum. Por isso que eu tô Uhum. falando do Corvo dessa forma, porque o Corvo não é hipersexualizado, mas ele é tão foda que você fala, eu queria ser esse cara, eu queria ser Uhum. sexy como ele, eu ia ter relações sexuais com o mundo inteiro se eu fosse o Brandon Lee vestido com aquela maquiagem, ou os dois Coringas, né, inclusive, porque o Coringa do Joaquin Phoenix é hipersexualizado na aura. Não é, não é na representação física do filme, mas na aura. Ele entra com aquele cigarro na boca, arregaçando lá com aquela dança que não faz sentido nenhum. Só que você fala, puta, esse cara tem um borogodó. Ou então as Catherines aqui, como eu tô dizendo, né? Ou a Lara Croft, sei lá, tô pensando aqui, já trazendo as minhas fantasias aqui, que, enfim, tô dando uma de Emerald Fennell agora, mas não importa. Aham. É Seu só pra filme dizer vai que, ser, assim, no mínimo, inusitado. esse é um problema da geração Z, que é o público-alvo desse filme. É estética demais Uhum. para ética de menos. Ética no sentido do interior. Não estou falando Uhum. no Uhum. conjunto de valores, na representação dos valores. Mas, assim, é aparência demais para pouca essência. É Pouca isso que eu essência, quero pouco dizer. Você ia falar conteúdo. alguma É. coisa e te cortei. Não, é que aí é interessante ver que os dois filmes, tanto de 2011 quanto 2026, acabam tendo atuações infantis muito boas e depois eles adultos, principalmente o Heathcliff, não. Porque o menino que interpreta o Heathcliff em 2026 é o Owen Cooper, que é o menino da adolescência, que tá maravilhoso, porque ele é excelente. Ele é um ator Inclusive, eu fiquei excelente. olhando. E eu percebi pela voz que era ele, porque ele já mudou. Porque ele era um Tá mais adolescente agora, velho, entendeu? né? Ele tá mais velho, então eu olhava, falava, a voz é a mesma, mas. E eu achei brilhante. E ele tem essa violência no olhar, no Tem. Ele agir. consegue fazer Ele isso. consegue segurar bem. Então, assim, o início do filme pra mim foi muito legal. Qual o problema? O problema é quando eles se tornam adultos, né? Praticamente em ambos os filmes. Então, de fato, assim, eu sei que a primeira parte do romance é bem desenvolvida nessa primeira infância Uhum. deles e talvez os diretores, as diretoras aqui no caso, tenham conseguido pegar bem essa essência e depois foi o Salve-se Quem Puder, principalmente em 2026, né? Mas Então, assim, você quer uma coisa hum, sobre a sexualização que consta, que é sugerida no de 2011, quando eles começam a se tocar brincar na lama. e brincar na lama. Tem alguns poucos momentos, dois ou três momentos, incluindo esse da
que a lama também tem uma questão de É, fluidez. Não tem sem dúvida. fluidos, mas tem fluidez Aham. líquida, é isso que eu quero dizer. Uhum, uhum. Ah, em que eles têm, tanto no livro como no filme, cerca de 12 a 14 anos, né, na passagem do primeiro volume ali do livro, da primeira parte do livro. O que que acontece nessa idade? Ah, mas Puberdade. é puberdade, E claro. aí, assim, por mais que fossem crianças, a gente tá, de novo, a gente não tá olhando para a sexualização de crianças no cinema. É uma Uh-uh. análise crítica de uma representação de época. Mas nesse filme de 2011 é tão bem feita, porque é Muito. sutil e é real. Ela não cruza a linha da sexualização. Uh-uh. Eu não Essa cruzo a que é a linha do bom perfeição. gosto. Do bom É, gosto. Então é, você vê que são crianças se descobrindo os exato. corpos umas das outras, mas que têm limites, que é o que Uhum, acontece na vida. uhum. Exatamente, exatamente. Bom, eu resumiria da seguinte maneira para a gente encerrar o nosso episódio. Eu acho que vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, têm que assistir todas as versões, têm que assistir. Eu não vou dizer não veja de 2026, vá, Veja, veja. veja. É óbvio, nenhuma obra, como eu disse, vai ser jogada no lixo completamente, a não ser Emília Pérez. Já falei isso mil vezes e vou continuar repetindo, né? Existe uma obra que você precisa jogar no lixo. Fora essa, veja, né? Volte aqui, depois comenta. Eu acho que tem coisas muito importantes, sim, nesse filme, mas infelizmente, como a gente lida com clássico, todo mundo que lida com adaptação de clássicos, corre o risco de se dar mal, e foi isso que aconteceu aqui. Uhum. Eu diria o seguinte: fique longe do filme de 2026, mas veja. Veja, só que não se conecte com ele. Porque isso, claro, no caso de você ter algum interesse sobre a obra, de você ter alguma curiosidade, tá? Porque assim, eu vi várias pessoas dizendo: eu amei esse filme maravilhoso, lindo, né? Aquela coisa toda. Não tem nenhum problema gostar de qualquer filme, incluindo Emília Pérez, mesmo que você esteja errado. Porque você acha que gostou. Mas enfim, não tem problema. A questão não é essa. A minha questão, quando eu olho e falo isso não é o Morro dos Ventos Vivantes, é Hum, porque ele não cumpre o que a sua missão, como você mesmo disse, né, anteriormente. Ele não atinge o seu objetivo de forma nem satisfatória, mas nenhuma. E esse filme ele vai servir como uma memória para quem não vai ler o livro. uhum, Então é uma lembrança falsa. Por que que uhum, isso é um problema? Porque você vai ter uma referência que não apenas não é a original, como não é a correta. Você quer reconstruir o Morro dos Ventos Vivantes? Fique à vontade. Você quer colocar um Heathcliff branco? Fique à vontade. Só que se atenha às motivações de todos os conflitos daquele livro, independentemente do que quer que você faça com ele. uhum, Eu tenho um problema com Heathcliff branco, porque ele não é branco. Esse romance não acontece porque ele é um homem negro. E esse é uhum, é o fulcro da história. A Catherine não escolhe ele porque ele é quem é. E o temperamento dele, como a gente vem falando desde o Clint, né, desde a nossa análise do Clint, o temperamento é o que forma o destino de cada um desses personagens. O Heathcliff é um personagem que, quando vai falar do Hindley, do irmão da Catherine, ele fala: eu preciso me vingar dele, porque enquanto eu não planejo a minha vingança, eu não paro de sentir dor. Enquanto ele maquina a vingança dele, ou melhor, enquanto eu não concluo a minha vingança, melhor dizendo, enquanto eu não me uhum, vingar dele, eu não consigo parar de sentir dor, porque ele tem essa pulsão de morte no sentido de matar os outros ao redor dele também. uhum, E aí a Nelly fala, tô falando isso para encerrar mesmo. A Nelly fala, mas deixa a sua vingança com Deus. A Nelly original, não a do 26, né, não a do filme desse ano, uhum. ela acolhe ele. Ela fala: deixe que Deus vai cuidar disso para você. E o Heathcliff encerra dizendo: "Ah, Deus não terá o mesmo prazer que eu terei me vingando dele." Ele é muito cruel, né? Ele é cruel, ele é Ele é vingativo, ele é absolutamente violento, desprezível. Uhum, ele é violento. Mas por quê? Porque ele é humano.
E a Uhum, grande característica do romântico é a sua humanidade. uhum, Então, se você for reconstruir ou quiser não fazer o papel da Emerald Fennell, mas explorar a obra, que você explore qualquer versão da obra, do cinema, do teatro, da música, né, como a gente comentou no início, sabendo do que se trata a história original. Porque a história original é o entendimento de uma mulher do século XIX, nos seus 20, 30 anos de idade, sabendo o que significa a responsabilidade da cor da pele dela. muito bem, é isso, gente. Então, eu acho que é o final maravilhoso para que vocês. Isso é um convite para que vocês assistam e para que vocês leiam a obra. Estou me incluindo nisso aqui e depois voltem para a gente conversar um pouquinho, porque falar do clássico nunca é demais e nunca se esgota. Certo? É isso, então. É Fechamos. isso. Maravilha. Exorcizado. Até a próxima.